fazer, pois se trata do órgão de maior importância na vida do homem e de mais difícil recuperação após a degenerescência celular. Pergunta: se o álcool é tão nefasto, por que os médicos, em certos casos, prescrevem o uso do uísque para atender à deficiência do coração e desobstruir os vasos sanguíneos? Ramatiz: em dose moderada o álcool estimula a função das coronárias e auxilia a drenação de resíduos, pois é um dissolvente de gorduras. Mas se torna um elemento indesejável com a continuidade, pois excita e acelera as contrações do coração, elevando o metabolismo da vida, o esgota mais cedo e o altera no seu trabalho de diástole e sístole após esse doping muito frequente. Um cavalo exausto, sob forte carga, quando é vigorosamente açoitado, mobiliza os mais hercúleos esforços para cumprir a sua tarefa exaustiva, e, talvez, consiga mesmo realizá-la. Mas, isso não demonstra que o animal tenha se recuperado da exaustão anterior, pois em face de ser excitado nas suas derradeiras energias, pode ficar impedido de prestar serviços bem menores, no futuro. A aceleração do metabolismo cardíaco por meio do uísque num sistema circulatório já intoxicado também provoca depressão mais cedo. Cientificamente o mais aconselhável é o repouso orgânico, alimentação vegetariana desimpedindo a circulação das gorduras e toxinas que obstruem as coronárias, inclusive a exoneração intestinal através do velho método das comadres. Os alcoólatras, em geral, quando atingem a velhice sofrem de má circulação sanguínea, devido à pressão da rede vascular e à estagnação do sangue mais à superfície do corpo do que em sua intimidade. Isso deixa o bêbado, de faces congestas, olhos injetados, nariz rubicundo e frequentemente sujeitos às afecções bronquiais, resfriados, gripes, pigarros, laringites e asma, que resultam da perturbação circulatória dos órgãos da respiração. Não há dúvida de que o enfermo sente-se melhor sob a excitação momentânea do álcool e pela súbita elevação do seu metabolismo orgânico, mas é provável que esse tóxico também reduza sua cota de vida física e ainda apresse mais cedo o destrambelho cardíaco. Enquanto o indivíduo abstêmio é mais fácil de cura, frequentemente, os alcoólatras são débeis em sua defensiva orgânica, contra o surto de enfermidades mais comuns. Pergunta: informes médicos explicam que, devido aos desregramentos alcoólicos de pais ou avós, os seus descendentes nascem imbecis e retardados mentalmente. Isso não é desmentido a lei do karma, pela qual os filhos não devem pagar os pecados dos pais. Ramatiz: nenhum espírito que foi abstêmio de álcool em vidas físicas anteriores há de renascer com a tara kármica de alcoolismo, pois é verídico que os filhos não pagam pelos pecados dos pais. Quem nasce descendente de família alcoólatra e por isso, acicatado pelo desejo de beber, não há dúvida de que, em existências passadas, entregou-se a tal vício, e talvez seja o próprio responsável pela tara alcoólica da família onde renasce. Muitas vezes o avô ou bisavô alcoólatra retorna à mesma família, como neto ou bisneto, mas sob a responsabilidade de expurgar em si mesmo a tara que imprudentemente impôs à sua linhagem familiar. A ascendência humana pode se degradar, como explicam os médicos, quando é oriunda de pais alcoólicos. Os descendentes podem desfigurar-se física e mentalmente, uns propensos à epilepsia, alguns à esquizofrenia e outros histeria incontrolável. Mas, graças à sabedoria divina, que sempre age com o mais evidente espírito de justiça e coerência, os indivíduos de tara etílica são infecundos, a fim de evitar uma proliferação degenerada e capaz de abalar os alicerces genéticos da raça humana. Pergunta: o álcool é nocivo à gestação? Ramatiz: o álcool é prejudicial à gestação, e quando as mães o ingerem em demasia durante a gravidez perturbam a formação do feto e podem dá-lo à luz com a tara da histeria ou esquizofrenia. Há casos, também, em que degenera o filho gerado sob a ação do álcool, mesmo por parte do pai ou dos pais, como é fato comum a bebedeira na noite de núpcias,
em que o germe responsável pela fecundação já inicia o seu ciclo de vida sob uma ação tóxica perturbadora. A surdez, os defeitos de visão, as paralisias, a mudez e outros efeitos patológicos também podem ser de origem alcoólica. Antigamente, os casos de gestação patogênica só eram mais comuns entre as classes inferiores, cujos componentes se desbragam no vício do álcool. No entanto, atualmente, acentuam-se os nascimentos teratológicos nas camadas sociais mais aprimoradas, em face do mau costume moderno de as gestantes beberem bebidas alcoólicas no momento da gestação. Pergunta: não seria uma injustiça o espírito reencarnante sofrer prejuízos na sua organização carnal, só porque seus pais estavam ébrios no momento da fecundação? Ramatiz: embora não haja duas encarnações perfeitamente semelhantes, na Terra, em geral, o espírito inicia a composição do corpo no ventre materno logo após o espermatozoide fecundar o óvulo feminino. Então o perispírito, já reduzido à configuração fetal, pode encaixar-se no ventre perispiritual da mulher terrena, dando início à convergência das energias etéricas físicas para preencherem o molde original. Assim, o duplo etérico, o veículo intermediário entre o espírito e o corpo físico, também vai se modelando gradativamente conforme a materialização do feto físico. Os técnicos siderais, responsáveis pelo evento reencarnatório, só vinculam o espírito ao campo biofísico da progenitora, depois de ajustá-lo através dos cromossomos à linhagem ancestral hereditária atendendo ao programa kármico do encarnante. Em consequência, o espírito de melhor padrão sideral fez jus a um organismo sádio e de boa contextura nervosa, por cujo motivo não deve nascer de pais alcoólatras. No entanto, o ex-alcoólatra do passado será encaminhado para descender de pais alcoólatras, cujo processo se efetua por afinidade espiritual e jamais sob qualquer determinação divina, injusta. Quando o espírito de bom quilate espiritual verifica que se contaminou o embrião que lhe deve proporcionar o corpo físico, isso por força de embriaguez dos pais durante a fecundação ou de imprudência materna na fase gestativa, ele pode desligar-se do processo reencarnatório, se assim preferir, sendo imediatamente substituído por outra entidade afim ao caso. Pergunta: supondo-se que a mãe se põe a beber durante a gravidez, mas só na proximidade do parto é que se verifica a lesão no feto, o que sucede após o longo tempo já decorrido da vinculação do espírito encarnante? Ramatiz: em tal situação, os técnicos do além interferem e libertam o espírito que não merece um destino tão inglório de um corpo físico lesado pelo álcool, pois não há injustiça por parte da administração sideral. Isso, então, pode ocorrer através do aborto inesperado, ou se não é conveniente pôr em perigo a vida da mãe, mesmo imprudente, o nascituro não se cria, ante a impossibilidade de outro espírito ainda vincular-se em tempo no comando psicofísico. Sem dúvida, é desventurada a mãe que perde o seu descendente, após 9 meses de gestação e sacrifícios, quando por causa de sua imprudência ou vício censurável, frustra o trabalho exaustivo do próprio espírito reencarnante, e o obriga a desvencilhar-se de um corpo perturbado e karmicamente imerecido desde que a lei kármica dispõe a cada um segundo as suas obras. Os pais que se embriagam na noite de núpcias e podem lesar o germen da fecundação, ante a gestação de um corpo defeituoso para o espírito encarnante, candidatam-se à amargura de procriarem filhos retardados, esquizofrênicos, mentecaptos, nevropatas ou alcoólatras, que passam a substituir a entidade espiritual que é liberada por não merecer a tara do alcoolismo. Nenhum espírito encarnante é injustiçado por qualquer eventualidade desastrosa ou indesejável, pois o seu guia e amigos desencarnados vigiam e protegem-lhe o processo reencarnatório perfeitamente vinculado ao programa kármico elaborado. Pergunta: mas conhecemos casos de pais alcoólatras, que lograram descendência de filhos inteligentes e equilibrados na sua formação moral. Que dizeis? Ramatiz:
Até este momento temos nos referido a espíritos deficientes, que se vinculam por afinidade a corpos gerados de pais alcoólatras. É o caso de entidades que são liberadas em tempo, porque não lhes cabe viver em corpos lesados sob o determinismo kármico. No entanto, quando o filho de alcoólatra supera a etílica e ainda se destaca por uma conduta ilibada, é porque ali se encontra a entidade messiânica, de alta estirpe espiritual, cuja luz potente extermina os genes malignos e elimina os cromossomos enfermiços. Isso comprova que, apesar dos conceitos de atavismos, taras e heranças mórbidas congênitas, tão propaladas pela ciência do mundo, o fundamento de tais acontecimentos é caracteristicamente espiritual, pois decorre do tipo de destino kármico e das necessidades do espírito encarnado, em justaposição com os pais físicos. Os efeitos gestativos enfermiços podem ser superados pela presença de um espírito nobre, o qual impõe a sua força espiritual superior, comprovando a eficiência da luz sobre a treva, do bem sobre o mal. Nota: extraído da revista Cruzeiro, de 17 de abril de 1969, o alcoolismo é responsável por 30% das internações em casos de doenças mentais apenas no Brasil. E mais meio milhão de óbitos no mundo ocidental. Na França, a cirrose hepática tira a vida de 20 mil bebedores anualmente. Aumenta o índice de homicidas, roubos, adultérios, suicidas, desquites, divórcios, desempregos, mendicância, etc. No Brasil, em cada 12 mil pessoas 68 são internadas devido ao abuso do álcool. Fim da nota. Acresce, também, que os técnicos espirituais interferem e protegem as encarnações superiores, assim como na Terra as autoridades de um país mobilizam o máximo de proteção aos visitantes ilustres e dignos. Assim como de um rio lodoso pode-se filtrar água limpa, o campo angélico extrai dos elementos genéticos humanos apenas o que é sádio e aproveitável para uma composição orgânica elogiável. O corpo físico é o instrumento de ação do espírito na matéria, por isso, enquanto na formação do corpo físico o espírito glutão desenvolve o estômago, o intelectual preocupa-se com a construção de um cérebro da melhor capacidade possível. Os germens da fecundação ficam imunizados de qualquer lesão provocada pelo residual de família alcoólatra, quando os técnicos vigiam, atentamente, todo o processo gestativo até o final da delivery. A luz pródiga do espírito sublime dissocia e carboniza todas as substâncias astralinas perniciosas ao campo genético materno onde ele se encarna. A presença de entidade superior em missão sacrificial e vinculada ao ventre de mães degeneradas pode enternecê-las a ponto de sensibilizar-lhes o sentimento materno ainda rudimentar. Enquanto Messalina sentia ânsias de nutrição inferior e desbragamento alcoólico pela presença do espírito de Nero vinculado ao seu ventre, Maria vivia em êxtase e desprendida das necessidades físicas ante o sublime Jesus unindo-se ao seu corpo. Nota, aliás, comparada à maioria das gestantes terrenas, em geral assediadas por certas reações psíquicas um tanto agitadas, Maria foi uma parturiente feliz, vivendo esse período imersa num mar de sonhos e de emoções celestiais provindas tanto do Espírito de Jesus, como da presença dos anjos que assistiam. Trecho do capítulo Maria e o período gestativo de Jesus, da obra O Sublime Peregrino, de Ramatiz. Fim da nota. Pergunta: o álcool seria um elemento revelativo da realidade psíquica do homem? Há homens pacíficos e bem-intencionados, que se tornam hostis, irritáveis e violentos sob a ação do álcool, pois revelam algo psíquico além de uma simples excitação nervosa emotiva. Ramatiz: quantas criaturas tímidas, pacíficas, que jamais beberam, irritam-se e se desmandam em ofensivas insultuosas, quando alguém lhes fere o amor próprio e lhes causa prejuízos inesperados. Isso demonstra que as qualidades como os defeitos do espírito não se evidenciam à flor da pele,
mas se revelam de acordo com as circunstâncias e situações favoráveis ou desfavoráveis no intercâmbio das relações humanas. O homem ainda não se conhece a si mesmo, e por isso é primaríssimo no comando de suas emoções, vivendo mais as surpresas, as paixões e violências recalcadas quando provocado na sua personalidade humana. Só espíritos do quilate de um Francisco de Assis, Buda, Vicente de Paulo, Ramana Maharshi, Gandhi ou Jesus, mostram a realidade de sua alma flor da pele, sem mistérios ou negaças. O homem é um grande dissimulador de sua realidade psíquica e age conforme as circunstâncias. No entanto, há momentos em que não consegue frenar a carga emotiva do espírito, e malgrado todo o seu cuidado para evitar o ridículo ou julgamento alheio desfavorável, ele revela a verdadeira individualidade oculta. É o caso do bêbado, que afrouxando o controle psíquico por efeito da ação tóxica e entorpecente do álcool, então, a sua mente decai para a frequência vibratória da faixa animal, onde dominam as paixões e os impulsos desordenados da cólera, violência, agressividade ou lubricidade. Há homens pacíficos, tímidos e gentis, que depois de embriagados tornam-se insuportáveis no lar, nas suas relações sociais, e desfazem longas amizades ao abrirem as comportas do eu inferior. A bagagem inferior, animal, fragilmente represada pela consciência em vigília, emerge sob o tóxico alcoólico e vem à tona o residual detestável. A criatura mal reprimida em suas paixões pelas convenções sociais e advertências religiosas, sob a ação do álcool liberta-se, revelando a autenticidade da sua formação espiritual. Embora seja mais raro, sob o transe alcoólico pode emergir a memória psíquica do passado e perigarem as relações entre os componentes da família, ao reconhecerem-se, espiritualmente, nas diversas condições de vítimas ou algozes do pretérito. Sob a ação etílica identificam-se ou se pressentem velhas inimizades, avivam-se ódios, vinganças e despeitos ainda latentes no seio da alma. Assim dominam insultos e ódios, pois enquanto o espírito do homem flutua no corpo embriagado, a sua percepção e memória psíquica aumentam, abrangendo fatos que viveu noutras vidas. Então reconhece, intuitivamente, os seus desafetos disfarçados sob o organismo consanguíneo. Nota: o uso da cachaça, ou marafo, na Umbanda, ajuda o espírito do médium a emergir do corpo e assim ligar-se às entidades evocadas para os trabalhos de despacho. Conhecemos um acontecimento trágico em família de nossa convivência, em que o pai e o filho, ambos profundamente embriagados em noite de Ano Novo, mataram-se a golpes de faca, em que o filho acusava o pai de ter sido seu impiedoso algoz, como capataz numa fazenda de escravos na Baixada Fluminense, em vida anterior. Fim da nota. Daí, o perigo das libações alcoólicas entre os membros da mesma família, cujos espíritos ainda primários, acicatados pelas reminiscências pretéritas, podem provocar tragédias e exercerem vinganças inesperadas, quando massacram-se, entre si, marido e mulher, filhos e pais. Nessa imersão psíquica de observação algo freudiana, ainda podem interferir os espíritos desencarnados, malfeitores e adversos do conjunto familiar, que, à última hora, acicatam crimes e tragédias. São acontecimentos nefastos, inexplicáveis pelas razões comuns, em que os infelizes encarnados são movimentados à guisa de verdadeiros marionetes sob os cordéis do mundo invisível. Ademais, além da ação tóxica, e própria do álcool, isso ainda é agravado pela ganância dos industriais inescrupulosos, que desnaturam e falsificam os seus produtos para oferirem maior soma de lucros. O álcool mata, dizima e desonra a humanidade pelos crimes ocorridos nos lares e nas ruas, através de acidentes e das imprudências de todas as espécies, e ainda destrói, lenta e insidiosamente, pela mistura de substâncias químicas nocivas. Nota: em diversos laboratórios de bromatologia do mundo, tem-se encontrado uísques falsificados,
cachaças rapidamente envelhecidas, cervejas mal pasteurizadas, desde iodo, óxido de ferro, arsênico para curtir as tinturas, chumbo, corantes químicos para artificializar a cor, sódio, potássio para produzir o efeito cristalino dos gins, aspirinas nas cervejas de pasteurização deficiente como acontece nas épocas de Natal, Ano Novo e Carnaval, em que as cervejarias e destilarias não vencem a fabricação. Fim da nota. Pergunta: ante essa incessante ameaça à integridade da raça humana pelo consumo cada vez mais elevado do álcool, que poderíamos fazer para reduzir vício tão perigoso? Ramatiz: é de senso comum que quaisquer vícios do homem só podem ser extintos pelo próprio homem, e não por simples admoestações ou advertências. O homem viciado, cuja vontade é escrava do vício do álcool, só poderá integrar-se novamente na comunidade dos espíritos libertos desse estigma vicioso, depois de recuperar novamente o seu domínio mental, psíquico e físico. A libertação espiritual é processo que se forja de dentro da alma para fora, do espírito para a matéria, da mente para o corpo. O homem escravo do álcool só consegue retomar o comando do seu organismo, se agir tão impiedosamente contra si mesmo, tanto quanto é tiranizado pelo vício. A existência humana é um estágio rápido para o espírito treinar e dispor de sua vontade, a fim de poder criar nas regiões espirituais, onde a vida se manifesta na sua autenticidade divina. Sob qualquer hipótese, o homem não deve lesar o organismo físico que lhe é confiado pelo alto, a fim de modelar a sua própria aventura espiritual. É tão prejudicial o alcoolismo, e disso já tinha conhecimento o povo judeu, que a Bíblia faz as seguintes recomendações: não olhes para o vinho quando te começa a parecer louro. Ele entra suavemente, mas no fim morderá como uma serpente e difundirá o seu veneno como um balístico. E mais adiante, não te queiras achar nos banquetes dos grandes bebedores. Provérbios 23 e 20, 23 e 31. Pergunta: mas é da própria Bíblia que os homens bebem desenfreadamente há muitos séculos ou milênios? Não é assim? Ramatiz: antigamente, os bons chefes de família não frequentavam bares, botequins e bodegas de fornecimento alcoólico, nem mesmo facilitavam no lar qualquer meio dos familiares ingerirem álcool, como hoje é tão comum. Surpreende-nos que, no século atômico, malgrado as conquistas técnicas, científicas e terapêuticas, a imprensa, televisão, cinematografia e rádio divulguem abertamente o uso e abuso do álcool, contribuindo para agraçá-lo funestamente em todos os ambientes da vivência humana. Por isso, justifica-se o velho provérbio, que assim diz: beber é como coçar, basta apenas começar. Infelizmente, a família moderna oficializou o culto do álcool no próprio lar, pois através do barzinho da moda sempre farto de variedades alcoólicas, todos se habituam a beber. Enquanto o papai prepara as batidas, a mamãe ingere o aperitivo para abrir o apetite, o vovô exige a mistura corrosiva do tempo de sua mocidade, os jovens esmeram-se no coquetel da moda e o caçula mistura o uísque no refresco. Pergunta: alhures, dissestes que os encarnados beberrões podem servir de instrumentos de satisfação para espíritos de ex-alcoólatras desencarnados? Ramatiz: são poucos os encarnados conhecedores do terrível perigo que se oculta através do desregramento pelo álcool. A embriaguez é sempre uma condição vulnerável, que pode transformar o homem num ensejo para satisfazer o desejo insofreável dos espíritos de ex-alcoólatras já desencarnados. Os espíritos viciados, pelo álcool continuam a sofrer no além-túmulo os horrores do desejo insatisfeito, que aumenta ainda mais devido à vibração rapidíssima do perispírito liberto da carne. Então, só lhes resta um recurso, que os mais inescrupulosos e cínicos não vacilam na sua prática: escravizar os encarnados para exercerem a detestável função de ponte viva, ou, mais propriamente, de canecos vivos para suas libações mórbidas. O desejo é furioso,
esmagador e masoquista, a vítima desencanada alucina-se vendo visões pavorosas e aniquilantes. E quando isso acontece, os espíritos inescrupulosos são capazes das maiores infâmias e torpezas contra os encarnados, desde que possam minorar a sede ardente da bebida. São almas que deixaram o seu corpo cozido pelo álcool nas valetas, nos cátrios de hospitais, ou mesmo em leitos ricos, mas despertam enlouquecidas pelo desejo desesperado de satisfazer o vício. Só reduzido número de almas viciadas na Terra entrega-se, submissa, à terapia do sofrimento purificador e luta, no espaço, contra o desejo mórbido, a fim de eliminar do perispírito o eterismo ou residual etérico do tóxico que lhe acicata incessantemente. Algumas, corajosas e decididas, depois de se libertarem do desejo cruciante do álcool alimentado na vida carnal, entregam-se ao serviço de socorro aos alcoólatras encarnados, tentando influenciá-los para que deixem o vício, ou atraindo-os para junto das organizações religiosas e instituições espiritualistas do mundo, que devem lhes orientar uma conduta sadia. Mas é coisa dificílima encaminhar alcoólatras para os ambientes religiosos salvacionistas, tal é o assédio que lhe fazem os obsessores viciados. Pergunta: realmente, temos observado que é trabalhoso conduzir um beberrão a um templo religioso ou instituição espírita onde seja protegido e esclarecido sobre o terrível vício do álcool. Ramatiz: os espíritos das trevas voltam-se furiosamente contra os homens e instituições, que tentam intervir nos seus propósitos torpes de vampirismo no mundo. Então encetam campanhas de desmoralização ou de perseguição contra religiosos, médiuns ou doutrinadores, que se propõem a libertar de suas garras os embriagados e enfraquecidos nas suas defesas espirituais. Muitas vezes, quando o candidato a caneco vivo é digno de boa proteção espiritual, para livrá-lo da degradante condição, os seus guias provocam algum acidente ou enfermidade, que o lançam no leito por longo tempo, cuja imobilidade benfeitora frustra o intento dos obsessores. E ali intensificam a presença de criaturas regradas, amigas e líderes religiosos, que ainda o fortalecem, cada vez mais, no sentido de encoraçá-lo contra as investidas traiçoeiras dos vampiros do além. Pergunta: e quando o alcoólatra chega ao final de sua vida degradante, os seus donos não fazem alguma coisa para evitar-lhe a morte e o consequente prejuízo pela perda do seu vasilhame carnal? Ramatiz: conforme explicamos, os obsessores atuam incessantemente no seu vasilhame encanado, a fim de torná-lo sem o controle do raciocínio, que possa conduzi-lo às fontes de salvação. Furiosos e vingativos, afastam-no, até ardimente, dos ambientes regrados e de amigos bem-intencionados, distanciam-no das missões religiosas salvacionistas, dos centros espíritas ou de contato com panfletos e livros de esclarecimento espiritual capazes de os livrarem da sua astuta influência. Quando lhes é possível, mediunizam o infeliz alcoólatra provocando balbúrdia, sarcasmos, posturas censuráveis, ditos obscenos, ofensas públicas, gargalhadas cínicas e agressividade, que desencorajam os seus protetores. Mas esses vampiros também sabem que os seus canecos vivos sucumbem prematuramente aniquilados pelo excesso do álcool destruidor, e quando isso acontece, eles os deixam impiedosamente entregues à sua terrível sorte, agindo à semelhança do cangaceiro, que abandona na estrada o animal estropiado que o servia na sua fuga desesperada. Como não existem quaisquer sentimentos de nobreza nesses viciados e inescrupulosos e exclusivamente preocupados na satisfação de seus vícios aviltantes, pouco lhes importa a agonia, o sofrimento e a degradação dos que os serviram como repasto da satisfação viciosa. Ademais, o alcoólatra em extremis só ingere poucas doses de álcool, o que não convém mais ao seu obsessor, por não poder saciar o desejo ardente e insaciável no deficiente alambique humano. Pergunta: comumente, as pessoas ficam confusas, quando explicamos que, apesar da morte do corpo físico,
o desejo de ingerir álcool continua latente no perispírito sobrevivente. Aliás, afirma-se que o espírito depois de desencarnado não tem mais problemas de natureza física. Ramatiz, o desligamento do corpo carnal não destrói os desejos, pois estes são psíquicos e não físicos. O perispírito, explicado racionalmente por Allan Kardec, compreende o conjunto formado pelo veículo mental responsável pelo pensamento e o veículo australiano, que é a sede dos desejos e das emoções do espírito, após a morte corporal. Então recrudesce o desejo ardente do desencarnado pelo álcool no mais atroz desespero, porque ele vê-se impossibilitado de satisfazer-se pela ausência do corpo carnal, que lhe servia de alambique vivo da drenação alcoólica na terra. A reação viciosa de cada espírito alcoólatra desencarnado então depende da sua graduação espiritual, ou força mental, pois enquanto alguns resignam-se no sofrimento lastimável do seu vício degradante, outros preferem agrupar-se ou escravizar-se aos bandos dos malfeitores do além, desde que isso lhes permita mitigar o vício incontrolável. Lembram o que acontece com os toxiômanos, aí na Terra, que se degradam nas condições de humilhações mais infames para obterem o tóxico do vício? Pergunta: o que se compreende, realmente, por caneco vivo dos malfeitores desencarnados? Ramatiz: caneca viva é a criatura que, dominada completamente pelo vício do álcool, perde o seu comando psicológico e espiritual, tornando-se um verdadeiro alambique, ou robote da vontade dos desencarnados alcoólatras. Os espíritos degenerados e viciados procuram as criaturas vítimas da bebida alcoólica, porém, enfraquecidas de vontade ou escravas de paixões inferiores, a fim de transformá-las num prolongamento vivo pelas quais possam absorver as emanações do álcool. Através do estômago dos seus canecos vivos em infame simbiose fluídica, conseguem sugar os fluidos etílicos que se exudam na decomposição digestiva. Mas a confecção de um caneco vivo exige tempo, porque é fruto de um trabalho obstinado do obsessor, ajustando-se ao duplo etérico do viciado encarnado, isto é, o campo energético, espécie de cavalo que se liga vitalmente ao carro físico. De princípio, precisa afastar as boas amizades, proteções e circunstâncias que envolvam o candidato a recipiente alcoólico. É necessário isolá-la, tanto quanto possível, da própria família, através de conflitos, desentendimentos e repulsas. Alguns obsessores perseveram anos, vigiando e subvertendo sua vítima até a degradação máxima, pois quanto mais ela se embriaga e se degrada, mais desatende a sensação pervertida, e depois que o vampiro consegue o seu domínio completo sobre o bêbado encarnado, cerca-o de todos os cuidados e o protege contra acidentes, agressões e até enfermidades, a fim de usá-la na lastimável função de caneca vivo. Mas como o espírito sem corpo físico não pode usufruir integralmente o álcool ingerido pelo alcoólatra encarnado, pois só aproveita os fluidos etéricos volatizados na operação digestiva, então acicata incessantemente o seu caneco vivo para embriagar-se até cair. Daí o motivo por que muitos alcoólatras afirmam que uma força oculta os obriga a beber insaciavelmente, mesmo depois de intoxicados e debilitados. Infeliz fornecedor de vapores alcoólicos aos vampiros do além-túmulo, o caneco vivo degrada-se, dia a dia, até findar-se qual farrapo humano encharcado pelo lodo do mundo. Pergunta: sem dúvida, esses obsessores ou vampiros do além só exercem a sua ação infame à cata de canecos vivos nos ambientes viciados do mundo. Não é assim? Ramatiz: comumente, eles pululam nos botequins, prostíbulos, nas casas de jogatina, nos antros clandestinos e nas boates onde se abusa do álcool. Mas alguns conseguem penetrar nos lares indefesos, onde além do ódio, do ciúme e da irascibilidade dos familiares, ainda domina o vício do álcool. Acotovelam-se em torno das prováveis vítimas e as incentivam a toda a sorte de desacertos, discussões e aflições, procurando induzi-los a buscar lenitivo no vício da bebida.
São espíritos sedentos, lúbricos e desfigurados na sua constituição perispiritual humana, profundamente ciumentos, coléricos, impiedosos e vingativos. Castigam e perturbam os seus canecos vivos, quando lhes fornecem deficiente dose alcoólica, pois o desejo insatisfeito os enfurece às raias da loucura. Pergunta: os bêbados que se transformam em canecos vivos provêm exclusivamente das classes pobres ou inferiores? Ramatiz: os canecos vivos não são apenas produto das classes miseráveis ou párias sem lar, aviltados apenas pela cachaça barata, mas também são encontrados e mobilizados entre os próprios homens ricos, intelectuais, boêmios e poetas de alta classe, que se degeneram diante das mesas fartas no exagero do gin e do uísque caríssimos. Aos vampiros do além não importam as posses, a cultura, hierarquia ou os privilégios de classe dos encanados, porém, só lhes interessa a possibilidade de os transformarem em canecos vivos, seja de cachaça, vinho ou uísque. Qualquer beberrão desnaturado, rico ou pobre, sábio ou analfabeto, pode ser plasmado num caneco vivo, pois se já perdeu o bom senso e o comando de si mesmo, é facílimo de ser controlado por outro espírito malévolo e inescrupuloso. Pergunta: aludistes a possibilidade de o espírito vampiro atuar no próprio lar desgovernado à cata do caneco vivo. Podereis explicar isso de modo mais claro? Ramatiz: os vampiros alcoólatras procuram intensificar as irritações, desforras e frustrações ciumeiras entre as criaturas emotivamente descontroladas, mas afins à bebida. Elas, então, se mostram prováveis candidatos à ignóbil função de caneco vivo, depois de devidamente domesticadas pela ação mediúnica dos obsessores. São preferidas as que se irritam facilmente por qualquer contrariedade ou frustração, e depois procuram afogar suas mágoas e ressentimentos na bebida. Trata-se de criaturas demasiadamente suscetíveis no amor próprio e débeis de vontade, que se desmandam facilmente nas suas emoções intempestivas. Elas caminham ao encontro dos alcoólatras desencanados por sendas ignoradas, desatentas à sua viciação gradativa e dirigidas por vontade oculta. Os vampiros alcoólatras aliciam críticas, censuras, desentendimentos e humilhações entre os seus prováveis candidatos, quer nos locais de empregos, veículos de transportes, nas competições esportivas, casas de diversões e nos próprios lares invigilantes, cuja família rompe a cortina de fluidos protetores. Associam as coincidências mais perturbadoras nos momentos de descuido e aceleram a desarmonia íntima, tudo fazendo para intuir o desafogo na bebida. E não lhes é difícil atuar nos lares perturbados, pois é evidente que ali se chocam velhos adversários do passado, ainda rancorosos, irritados, impacientes e odiosos, cujo insulto é visível a motivo mais frívolo. Daí, o perigo das mesas fartas de álcool nos lares desorganizados, cuja família vive espiritualmente distante entre si. Aqui, é o moço exigente, que transforma o custoso automóvel do progenitor num traço de união entre o prostíbulo e o lar. Ali, a moça casadora, caprichosa e agressiva, insulta os progenitores, frustrada e amargurada no noivado. Ali, os irmãos atracam sem luta, o caçula exigente semeia irritação e a esposa volúvel só pensa na toilette luxuosa e nos penduricalhos modernos. Todos, pouco a pouco, alimentam o clima enfermiço fluídico, que serve para facilitar a ação obsessiva dos vampiros à cata de canecos vivos para o vício do álcool. Invigilante sob a ação mefistofélica do além-túmulo, o chefe de casa abandona a praça de guerra do lar subversivo, encaminha-se para o bar modesto ou boate luxuosa e ali desforra-se treinando para a função prosaica e detestável de futuro alambica outros, viciados sem corpo. Incansáveis na sua empreitada diabólica, os vampiros promovem encontros acidentais entre as criaturas desiludidas da vida e da família, as quais trocam lamúrias e queixumes, num estímulo recíproco,
para desforra na embriaguez. Magoadas e irritadas, elas mal sabem que são alunos do curso mórbido de canecos vivos. Pergunta: como se explica que os obsessores, sendo tão cuidadosos para com seus canecos vivos, depois tudo fazem para levá-los à degradação mais infame? Ramatiz, revivendo e confirmando a lenda de que o diabo sempre ajuda os seus afilhados, os vampiros do além-túmulo exercem incessante vigilância e protegem os seus canecos vivos contra quaisquer perigos e prejuízos, evitando perder os vasilhames que lhes custaram alguns anos de trabalho obstinado e difícil. Qualquer encarnado que apresenta condições mediúnicas eletivas, para se transformar num caneco vivo de fluidos etílicos para os beberrões do além, é tão estimulado para beber, assim como protegido para viver. O seu dono devota-lhe carinhos e ternuras de um pai, ajuda-o a atravessar pontilhões, lugares ermos e perigosos, sabe guiá-lo seguramente pelas ruas atravancadas de veículos ou de buracos. Eis porque os bêbados mais exagerados acertam o caminho de casa, atravessam pontes frágeis e ruas movimentadas, gingando perigosamente entre os veículos e sem nada a lhes acontecer. Raramente os jornais noticiam a morte de bêbados sob veículos, em quedas, assaltados por malfeitores, ou mesmo afogados, traindo uma proteção oculta eficiente e incessante. Pergunta: evidentemente, a degradação alcoólica e a proliferação de canecos vivos é problema insolúvel e cada vez mais crescente. Não é assim? Ramatiz: não há problema insolúvel no seio da divindade, mas apenas etapas de experimentação e adaptação a novas condições, em que os espíritos submetem-se a fim de desenvolver o conhecimento de si mesmos. Podem falhar todos os recursos técnicos, científicos e educativos do mundo quanto à melhoria do ser humano, jamais falham as diretrizes do Cristo Jesus, que agem do interior da alma para a periferia do corpo. Quando tudo falha no ajuste e progresso da humanidade, Jesus, o médico divino, é o recurso decisivo e infalível, pois apesar da sua perfeita justiça, jamais ele a exerce sem a perfeita misericórdia. Algozes de vítimas, obsessores e obsediados, encontram no curso retificador da reencarnação os meios de liquidarem as suas próprias dívidas, quando então se desvestem das sombras tristes da escravidão animal, para envergarem a túnica nupcial e gozarem o direito de participar eternamente do banquete venturoso do Senhor. Capítulo 10 – Problemas de religião. Pergunta: por que os homens precisam de religião? Ramatiz: os homens são espíritos encarnados e neles já existe inato sentimento religioso como um vínculo divino entre a criatura e o Criador. O sentimento religioso, portanto, é comum a todos os seres e raças humanas. Embora varia na sua expressão rudimentar, tem sido assinalado até entre os povos mais selvagens. Nunca desapareceu por completo, permanece como manifestação espontânea, inerente à criatura humana independente de qualquer fórmula ou organização exterior. Existiu sempre a inata tendência de o homem se voltar para o sobrenatural, num processo de relações vitais entre si e Deus. A necessidade de intercâmbio com uma divindade superior foi sempre objeto de cogitações dos seres humanos. Tem manifestação universal do sentimento divino, que vivifica e liga a criatura onipotente. O próprio ateu, malgrado o seu esforço inútil e vaidoso de negar a sua origem divina, jamais poderá desligar-se da fonte imortal que o criou. Nota do médium, no admirável livrinho Trovadores do Além, da psicografia dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, há uma excelente trova do espírito de Alberto Ferreira, a página 49, que se ajusta muito bem aos dizeres de Ramatiz e assim se expressa. Ateu, enfermo que sonha na ilusão em que persiste, um filho que tem vergonha de dizer que o pai existe. Fim da nota. Pergunta: quereis dizer que o sentimento religioso, em essência, nada tem a ver com a crença ou culto do indivíduo ou à divindade? Não é assim.
Ramatiz, a religião não é propriamente de cultos e cerimônias em templos e igrejas, nem mesmo faz qualquer diferenciação entre o mundo sagrado e o mundo profano, pois trata-se de um sentimento ou estado de espírito extraterreno. Na sua manifestação natural a essência divina vibrando incessantemente na intimidade do homem, existe e permanece latente, seja qual for a atividade, o pensamento ou a atitude humana. O culto, no entanto, é um modo peculiar de a criatura expressar esse sentimento religioso, inato, mediante fórmulas, símbolos e ritos diversos, como expressão de sua crença à luz da consciência física. Daí, a diferença existente entre a conduta religiosa à luz dos templos, das igrejas e instituições espiritualistas, e a conduta profana dos ateus. Por isso, o homem crente adotou fórmulas, símbolos e ritualismos conjugados a cânticos, música e poesia, procurando demonstrar o seu sentimento religioso no sentido de ser agradável a Deus. A vida profana abrange as atividades prosaicas e comuns na luta pela sobrevivência física, e a vida religiosa significa o culto pela devoção ou conduta superior nos templos. Pergunta: o homem primitivo ou selvagem já teria noção desse sentimento divino ou religioso? Ramatiz: mesmo sob o jugo vigoroso do instinto animal, o homem primitivo sente a força divina ou sentimento religioso atuando-lhe de modo centrífugo na intimidade do ser. Na verdade, é o próprio ego superior operando contra a obstinação limitada do ego inferior da personalidade humana. O homem é uma centelha da chama cósmica divina, é uma consciência individualizada no seio da consciência de Deus. Graças ao impulso interior do sentimento religioso, cresce essa consciência humana, incessantemente, abrangendo maior área divina. Assim, enquanto cresce esfericamente a individualidade angélica, dilui-se, gradualmente, a personalidade separativista do ego inferior do mundo carnal. Prevalece o conceito de Paulo de Tarso, em que a criatura só encontra a verdade, depois que o homem novo e autenticamente espiritual elimina o homem velho da linhagem animal. O selvagem demonstra esse sentimento oculto no respeito ou temor às forças da natureza, adorando o sol, a lua, a mar, as estrelas, o trovão, e a vento. Sente tais coisas e fenômenos vibrarem de um modo misterioso em si, como reflexos positivos do que ainda não pode identificar na sua consciência primária. De princípio, ele fazia oferendas sangrentas aos deuses, avaliando a natureza da divindade pela sua própria natureza selvagem. Os seus apetites, costumes e paixões instintivas deveriam ser também de preferência do misterioso Senhor Criador do mundo. Sem dúvida, o homem, primeiramente, deve crer em algo, no silêncio augusto de sua alma, para depois manifestá-lo no mundo exterior através de expressões adequadas à sua própria compreensão humana. Assim, tanto o selvagem como o homem civilizado procuram testemunhar de modo sensível e compreensível, embora diferentemente, o mesmo sentimento divino da religiosidade, que lhes palpita na alma. E tanto quanto o homem evolui na sua capacidade de encontrar fórmulas cada vez mais lógicas e inteligentes para revelar-se no cenário do mundo físico, o sentimento religioso também aflora mais intensamente à luz da consciência, podendo ser interpretado por motivos e recursos cada vez mais próximos da sua espiritual natureza. Lembra a luz que mais se expande e ilumina, tanto quanto aumenta a limpidez e a capacidade da lâmpada. Por isso, é bem grande a diferença que existe entre os cultos e símbolos grotescos utilizados pelos selvagens e as fórmulas, liturgias e cerimônias inspiradas pelos cânticos, odores agradáveis, música, poesia e preces, que os civilizados movimentam em seu culto religioso. Pergunta: mas a organização religiosa não é um modo peculiar de expressar coletivamente o sentimento religioso dos seus adeptos? Ramatiz: os símbolos, os cultos e as fórmulas criadas por alguns homens ou inspiradas a certos líderes religiosos não expressam,
Propriamente, a natureza íntima e exata do sentimento coletivo de todos os crentes e adeptos. Os homens variam em temperamento, costumes e cultura, e quando se filiam a uma organização religiosa, ou instituição espiritualista para interpretar-lhes o sentimento religioso, eles desfiguram a sua feição divina, em face das proibições, dogmas e tabus separativistas. É evidente que se o adepto não compreende intrinsecamente os símbolos, as fórmulas e as imagens que a sua organização religiosa mobiliza para identificar-lhe o sentimento religioso num culto exterior, também não sabe o que sente. É muito difícil explicar, para uma criatura sem olfato, que o perfume da rosa é mais duradouro do que a própria flor que o produz, ou esclarecer o religioso que me fauste a consagração do culto exterior é bem mais inferior do que a natureza incomum do seu sentimento religioso. Quando as pessoas adoram a divindade, submetendo-se passivamente numa instituição religiosa ou esotérica, a certas obrigações, regras ou votos consagrados, é óbvio que elas abdicam de sua vontade e razão pessoal, a fim de atender à exigência generalizada do conjunto. Em consequência, as organizações religiosas ou instituições espiritualistas são apenas centros de convergência ou amálgama dos sentimentos de todos os adeptos, filtrando-os sob fórmulas, cerimônias e ritos familiares a um só modo de devoção. Cria-se um padrão convencional ou sistema religioso que alguns líderes ou grupos de homens compõem a fim de revelarem, tanto quanto possível, a realidade do sentimento religioso, inato. As organizações religiosas jamais propiciam a manifestação integral e autêntica do sentimento religioso do homem imortal, que é um vínculo entre si e o Criador, quando tentam fazê-lo através de fórmulas ou cultos convencionais. O homem vinculado incondicionalmente a um credo religioso ou doutrina espiritualista é um robô submisso ao comando de sacerdotes católicos, pastores protestantes, doutrinadores espíritas ou esotéricos, mestres rosacrucianos ou líderes teosofistas, escravo de bíblias, compêndios sectaristas, estatutos e disciplinas que o limitam na sua verdadeira identidade religiosa. O devoto ou adepto cumpre docilmente os atos religiosos ou práticas iniciáticas, que os outros homens acham de boa aplicação e o orientam quanto ao modo de sentir e pensar. Embora sejam consagrados à responsabilidade de líderes ou mestres religiosos, os que ensinam também ainda não conseguem expor a plenitude do seu sentimento divino. E assim limitam as atividades dos seus discípulos simpatizantes ou adeptos, num certo rumo que julgam o mais certo para identificar a natureza divina do Espírito encarnado. Já dizia Paulo que a letra mata e só o Espírito vivifica. E assim é tolice o homem abdicar da sua índole universalista vinculada ao Criador, para admitir a letra estática de fórmulas e cultos limitados no tempo e no espaço. Pergunta: quereis dizer que nenhum conjunto religioso no mundo expressa a autenticidade integral do sentimento divino inato no homem? Ramatiz: as organizações religiosas do mundo só exprimem através de símbolos e cultos e idiosincrasia dos seus próprios sequazes ou organizadores. Tratando-se de organizações de homens de um orbe primário, como a Terra, são falíveis e contraditórias como eles. Malgrado tentem revelar o sentimento religioso universalista, tão expansivo quanto a natureza do próprio Deus, essas organizações retratam as contradições, suposições e vulgaridades humanas. As instituições religiosas e espiritualistas do mundo ainda não podem rejeitar superstições, dogmas, tabus e preceitos sagrados, que devem reprimir os pecados e ativarem as virtudes, ou expressões da natureza superior do espírito imortal. São organizações que atendem satisfatoriamente aos seus adeptos até o momento em que eles despertam para as concepções mais avançadas. Descuidam-se os seus líderes, sacerdotes e pastores do progresso técnico e científico do mundo, obstinando-se nas mesmas concepções e tradições já decadentes, na atitude ingênua de que há de ocorrer um milagre comprovando-lhes a sensatez.
demoram-se a reajustar-se aos novos ditames da vida, e quando o fazem, já é tarde e apenas causa ridículo. Em consequência, a organização religiosa, se pretende ser mais expansiva e menos repressiva, necessita apresentar um índice intelectual, científico e filosófico sempre mais além do que já é conhecido de seus adeptos. Em caso contrário, a organização estagna no tempo e no espaço e se torna um movimento anacrônico em face do progresso humano. Nota: isso parece acontecer atualmente com a Igreja Católica Romana, que esqueceu de reajustar a própria concepção de céu e inferno. Já infantilizada e exigindo uma atualização, segundo as últimas descobertas científicas e o avanço técnico moderno. O paraíso ainda é ensinado como cenário de prazeres infantis e emoções medíocres, povoado por anjos ociosos a tocarem harpa, ou bem-aventurados em incessantes procissões devocionais cantando hosanas ao Senhor. O inferno permanece com os velhos e enferrujados caldeirões de cera fervente. Qualquer ginasiano hoje ri de semelhante concepção, tão arcaica, pois o homem já conhece a eletricidade, televisão, radiofonia, cinematografia panorâmica, o radar, foguete teleguiado e já pousou na Lua. Vide a obra A Missão do Espiritismo de Ramatiz, capítulo Espiritismo e o Catolicismo e a Sobrevivência do Espírito, de Atanagildo de Ramatiz, capítulo O Diabo e a Sede do Seu Reinado, edições da Freitas Bastos S.A. Rio. Pergunta: e qual seria o tipo de organização religiosa, cujo índice de conhecimento ultrapasse a frequência do entendimento comum da humanidade encarnada? Ramatiz: sem dúvida, sempre existiram organizações religiosas e escolas espiritualistas no mundo, que funcionam sob a orientação de entidades sublimes e ensinam conhecimentos além da época. Na Atlântida, Lemúria, Caldeia, Assíria, Babilônia, no Egito e na misteriosa Índia, os verdadeiros mestres deixaram os fundamentos exatos da vivência superior, que ainda constituem as bases de muita organização espiritualista iniciática. Nos antigos templos iniciáticos, os seus adeptos manuseavam conhecimentos muito além dos mais altos índices de experiências científicas, concepções filosóficas e cultos religiosos da época. Eram magos, profetas, videntes e instrutores, que erguiam o véu de Ísis além da vivência rotineira do homem comum e expunham algo dos esquemas siderais. Hermes, Moisés, Samuel, Elias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias, Zacarias, João Evangelista pelo Apocalipse, e mais tarde, Nostradamus, através de suas centúrias proféticas, foram os vanguardeiros da clarividência da época e somente superados por Jesus. A reencarnação e a lei do karma, temas fundamentais dos espiritualistas modernos, já eram conhecimentos comuns entre os mais antigos sacerdotes védicos e dos egípcios, na era faraônica. No entanto, as organizações religiosas dogmáticas, como o catolicismo e o protestantismo, ainda resistem a qualquer postulado espiritualista que mencione tais fundamentos milenários. A própria comunicação generalizada dos espíritos desencarnados com os vivos, acontecimento comprovado comumente nas mais diversas famílias, ainda de fanático desmentido por parte dos sacerdotes obstinados nas suas concepções arcaicas. A vivência religiosa do próximo milênio inclui, familiarmente, o conhecimento da lei do karma, o processo reencarnatório e a comunicação comum entre encarnados e desencarnados. Em face da hipersensibilização do duplo etérico, na vivência do terceiro milênio, os homens terão reminiscências espontâneas de suas vidas anteriores, ou quando submetidos a processos de elevada hipnose. Daí, a predominância atual de doutrinas como espiritismo, esoterismo, teosofia, rosacrucianismo, umbanda e yoga, de fundamento reencarnacionista e desenvolvendo melhor compreensão do sentimento divino e religioso da criatura.
As bases milenárias da lei do karma e da reencarnação permitem que tais movimentos espiritualistas sobrevivam por longo tempo na face do orbe, uma vez que já cultuam ensinamentos siderais definitivos. Pergunta: quais os motivos que inspiraram a organização dos primeiros conjuntos religiosos? Ramatiz: os movimentos ou organizações religiosas, que através dos seus dogmas ferrenhos preservam ritos